E aí, galera, aproveitando esse momento de reclusão aí para fazer alguns vídeos, para colocar em dia o canal, certo? E eu tô devendo faz muito tempo um vídeo sobre levantamento. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre levantamento aqui, atendendo ao comentário do Mubukun aqui, Mubukun. Não sei se esse provavelmente não é teu nome, né? Mas já que está assim no teu canal aí, então, é assim que aparece no comentário para mim, então eu vou te chamar assim, certo? Então, o Mubo ele pede para mim explicar como tomar decisões na hora do levantamento. Então, como desviar do bloqueio, para quem levantar a bola, certo? E daí, para responder ele, eu vou falar que eu fiz um vídeo com o Daniel Luz no Instagram, sobre levantamento, certo? E é uma pena que eu não consegui salvar esse vídeo para postar aqui no YouTube, tá? Eu não estava bem adaptado à tecnologia, não consegui fazer isso, mas agora eu fiz uma outra entrevista com o Rui Dornelles, do Blue Volley, para o canal, fiz no Instagram e dessa vez eu consegui salvar, hoje eu vou subir no canal também, tá? Então vou subir 2 vídeos no canal hoje. E essa entrevista com o Rui Dornelles, do Blue Volley, o Rui é gestor do Blue Volley hoje, mas também ele é preparador físico, foi técnico também, e o Rui é um cara sensacional. Eu acho muito interessante que vocês deem uma olhada nessa entrevista que eu fiz com o Rui, vai ficar muito legal, certo? E nessa entrevista eu pergunto para ele quais são os quesitos que eles estão observando quando eles fazem um peneirão de atletas lá no Blue Volley, certo? Não só no Blue Volley, mas nas equipes, digamos assim, nas equipes que ele, digamos, esteve à frente, certo? Então, olha só, eu vou resumir um pouco o que o Daniel falou, certo? Porque eu não vou falar tudo que ele falou, mas porque eu quero fazer uma outra entrevista com ele. Dessa vez eu vou gravar essa entrevista. A anterior eu não consegui, mas a próxima eu vou conseguir gravar. E eu perguntei para o Daniel como tomar decisões no momento difícil, né? Na realidade, a dica que o Daniel deu, e eu vou transmitir aqui para vocês, e eu conversei com outros levantadores, e eles usam um processo semelhante, né? No início do jogo, eles vão levantando a bola para todos os jogadores, certo? Para ver quem é que está num bom dia, para ver aquele jogador que está num bom dia e aquele jogador que está inseguro ou que está errando, certo? Porque nem sempre o jogador que hoje está num bom dia, amanhã vai estar também, entendeu? Então, o levantador ele tem que aproveitar o bom momento do atleta, entendeu? Então, tem que saber naquele dia como que está cada um dos teus companheiros de quadra, certo? Para te poder ter segurança na hora de levantar. E o que ele fazia? Ele descobria qual era o jogador que estava bem, qual era o jogador que estava virando e começava a utilizar mais esse jogador. E na medida que esse jogador errava 2 bolas, ele procurava variar a jogada para dar uma tranquilidade para esse jogador, para ele se restabelecer e depois ele voltava a soltar nesse jogador novamente. Isso foi o que ele falou na minha entrevista, né? Que ele olhava, isso foi uma das coisas que ele falou. Outra coisa que ele falou foi que ele olhava dentro dos olhos do companheiro, ele sentia se o companheiro estava confiante para fazer aquilo que ele precisava que o companheiro fizesse. Então ele dizia assim que olhava dentro do olho do cara e via se o cara estava com gana de virar aquela bola ali, se ele estava cagado, por exemplo. Então, essa foi uma das coisas que ele me falou que observava. E uma das coisas que ele me disse é que se o cara estava virando, ele ficava levantando para o cara o tempo todo. Então, o cara está virando, vai metendo bola nele, vai metendo bola nele, vai metendo bola nele. Ele errou, aí tu vai ajustar o levantamento, vai trabalhar, dar um tempo para a cabeça do cara. Ele tinha uma estratégia que era levantar deixar o cara errar 2 vezes antes de começar a tirar do cara. Então, na realidade, o jogo, eu falei no treino para as gurias outro dia, o jogo é o próprio nome diz, é um jogo. Na realidade, tu tá lançando, são estratégias que tu tá utilizando
e estratégias que tu acredita que vão funcionar, certo? Então, cada um tem a sua estratégia. Ele me falou que essa era uma das estratégias dele. Outra estratégia dele era levantar as primeiras bolas para o meio, justamente para deixar o bloqueio sempre achando que tu vai utilizar o meio. Então ele disse assim, eu gostava de levantar a primeira bola para o meio, justamente para mostrar para os caras que eu uso o meio e que eles têm que ficar ligados no meio, entendeu? Então, essa era uma estratégia que ele usava. E eu não, e ele, claro que ele não me disse essa é a melhor estratégia, essa é a estratégia mais certa. Ela é a estratégia que ele utilizava. Na realidade, vocês, como levantadores, vão ter a estratégia de vocês, entendeu? Então, o importante é fazer o jogo. Isso é como se fosse um blefe nas cartas. Às vezes tu não tem aquelas cartas, mas tu blefa no truco. Vocês já jogaram truco? No truco, às vezes tu não tem a carta alta, tu tem uma carta baixa na mão, mas tu grita e fala como se tu tivesse uma carta alta. No vôlei é a mesma coisa. Então tem que saber usar os teus recursos de uma maneira a utilizar bem os teus recursos e enganar o adversário, certo? Mas uma coisa importante, tem uma questão que é bem objetiva. O levantador tem que ter consciência perfeita de quem são os bloqueadores, aonde estão os bloqueadores, certo? E para que lado o bloqueador tem uma tendência a ir, certo? Então, isso é uma coisa importantíssima. O levantador tem que estar sempre ligado, saber quem são os adversários que estão na rede, né? O sistema de defesa do adversário tem que saber também, porque dependendo do sistema de defesa do adversário, tu pode utilizar esse sistema de defesa do adversário a teu favor, certo? Tem que saber onde é que estão os bloqueadores mais baixos, onde é que estão os bloqueadores mais altos, e tem que perceber quais são os melhores bloqueadores, porque às vezes o bloqueador é alto, mas ele não sabe se posicionar bem, não sabe marcar bem a bola, entendeu? Então, tu só vai saber isso na medida que tu for utilizando os teus atletas dentro de quadra, ou observando esse levantador, ou observando o teu adversário em partidas anteriores, certo? Para te saber se o bloqueador, se ele marca bem ou não, porque eu já vi bloqueadores baixos que marcavam muito bem a bola e simplesmente, mesmo sendo baixos, eles conseguiam fazer muitos bloqueios, entendeu? E às vezes não é necessariamente ele que faz, mas ele marca a bola para o meio aproximar, no caso se for as bolas das extremidades, das pontas, porque a marcação de bola é uma coisa importante. Às vezes não é ele que faz o bloqueio, mas ele marca para o outro jogador fazer o bloqueio, entendeu? Então é importante essa marcação. E o levantador tem que estar ligado nesses aspectos, né? Saber qual o bloqueador adversário que está conseguindo ser mais efetivo, quais são os mais altos, os mais efetivos, o sistema de defesa deles, porque às vezes tem um furo no meio da quadra que tu pode explorar com uma bola de segunda, por exemplo, né? E conversar com seus atacantes, falar para eles o que tu quer que ele faça, entendeu? Tipo, tu pode alertar para ele que tu vai puxar uma bola para o meio para ele buscar uma diagonal, por exemplo, ou pode esticar uma bola na ponta para ele buscar uma paralela. Então, são pequenos detalhes que tu pode conversar com ele. Isso é uma coisa que o levantador é um líder. E o Daniel Luz, ele estabelece que uma das características do levantador é um líder, é liderança. Ele tem que liderar a equipe, certo? Ele tem que liderar a equipe. É ele que vai digamos assim, dar o ritmo para o jogo, ele orquestra a sinfonia, né? Digamos assim, ele é o maestro, né, da sinfonia. E um exercício que o Daniel falou que era muito importante para te saber, para te conseguir observar o bloqueio, e que eles faziam muito, e que o Daniel me falou que para ele é um dos principais exercícios, né? Era aquele exercício que ele tinha que observar, ele estava pronto para levantar, ele tinha que olhar para o lado, ficava uma pessoa do outro lado da rede fazendo números, né? Mostrando números. Ele tinha que fazer um cálculo, somar o número, se desse positivo ele levantava para um lado, se desse negativo ele levantava, se fosse um número par, o número par levantava para um lado, e se desse número ímpar ele levantava para o outro lado. Então, por exemplo,
No caso, poderia ser, se der par, eu vou levantar para a entrada, se der ímpar, eu vou levantar para a saída, certo? Então ele tinha que olhar para o lado, ele tinha que olhar os numerozinhos que o cara estava fazendo na mão ou nas plaquinhas, somar e depois levantar, entendeu? E ele falou que ele fez tantas vezes isso que no final ele já sabia onde é que vinha a bola, ele nem olhava para a bola, só ficava olhando o adversário, no caso, os números, né? E fazia o levantamento para a entrada ou para a saída, certo? Então ele falou que esse era um exercício que ele gostava muito de fazer, que deu muita capacidade de visualização para ele, certo? Então, como que tu vai decidir para quem é que tu vai levantar, certo? Então, vamos usar a estratégia que o Daniel, considerando a estratégia que o Daniel passou. As primeiras bolas do jogo, tu vai distribuir as bolas, né? Vai utilizar bastante meio no início e depois vai distribuir as bolas, vai ver quem é que está errando mais e quem é que está acertando mais. E esses caras que estão acertando, tu vai buscar eles durante o jogo. Vai buscar eles. Na medida que o cara errou uma bola ou duas, tá? Daí, pela estratégia do Daniel, ele usava duas bolas, tá? Mas não necessariamente precisa ser isso. Tem que, como eu disse, tem que sentir, tem que ter sensibilidade, certo? Tu vai dar um tempo para a cabeça dele, vai distribuir, buscar outros atletas. Na medida que tu deu um tempo para a cabeça dele, que tu sentiu que ele está bem, volta a levantar nele. Claro que isso falando que só tem um atleta virando, mas às vezes tem dois ou três atletas que estão virando durante o jogo. Então tu vai usar esses caras massivamente, certo? Infelizmente, o vôlei, quando tu entra dentro da quadra e que tu quer ganhar, infelizmente, às vezes tu tem que usar essas estratégias e vai ter aquele cara que vai ficar pé da vida contigo que tu não tá levantando para ele. Mas o levantador tem que ser frio e calculista, certo? Treino é uma coisa, jogo é outra, certo? Mas tem momentos do treino que tu vai ter que jogar conforme a realidade que tu vai encontrar no jogo. Então, às vezes, tu precisa fazer isso também em treino, certo? Então, tem muito mais coisas sobre levantamento para falar, certo? Eu falei especificamente de acordo com a tua pergunta, né? Até talvez tenha fugido um pouco, mas eu acredito que para um vídeo sobre levantamento eu já tenha falado bastante coisa, certo? Grande abraço e até o próximo vídeo, galera!